Glória a Deus. Hoje eu entendi da parte de Deus para fazer uma coisa diferente. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é baseada em contação de história, né? Hoje você tem o termo que é usado muito, é o storytelling. Até o storytelling é uma das 8 áreas de recursos financeiros, né? Contando-se histórias. Por exemplo, novelas, as séries, são histórias que são contadas. E a Bíblia ela foi escrita em cima desse entendimento de contação de histórias. E eu fui desafiado a contar hoje à noite uma história para vocês, e assumindo o personagem de Ananias. E aí eu vou convidar, o Ananias vai contar a história, eu vou pedir a minha família para me ajudar na história. As crianças estão convidadas a ficar juntos aqui, e a ver se eu consigo cativá-las também durante a história, tá bem? Então, a família, por gentileza, chega aqui em cima. Cada um vai ter uma atividade na história. Só para me caracterizar, como Ananias, vou pegar aqui um talite, vestir ele. Vocês pegam lá o microfone? Senta aqui, ó, Elcio. Aqui. Senta aqui. Vocês vão precisar desses microfones aqui? Sim, a Jéssica vai. Não, isso, a Jéssica não precisa. Não, Elcio. Dois? Pedro, esse aqui é teu. Nós não ensaiamos, então? É do Espírito. É tudo ao vivo e a cores. Então, meu nome é Ananias. E eu quero contar para vocês a história da época de Natal, dos dias em que Jesus nasceu. Não ligou? Vamos lá, agora foi. Então, meu nome é Ananias. E eu quero contar para vocês a história que eu estava contando esses dias para Lucas. Lucas era um jovem médico e ele veio conversar na nossa aldeia. E ele estava fazendo uma pesquisa porque o amigo dele, o Teófilo, ele estava procurando informações, porque o amigo dele, o Teófilo, tinha se convertido. E ele queria falar com ele e fazer uma descrição para ele de como foi o nascimento do Senhor Jesus. E ele começou a conversar e eu comecei a contar para ele, e eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como foi a nossa conversa. Lucas, ele tinha Teófilo, um grande amigo dele, que tinha se convertido, mas Teófilo ainda precisava ser consolidado na fé, e ele precisava aprender algumas coisas. Então Lucas se fez o serviço de escrever, não só um, ele fez o serviço de escrever 2 livros na Bíblia, os Evangelhos e o livro de Atos. E eu contei então a história para ele. Nos dias de Herodes, o rei Herodes, o rei da Judéia, eu era sacerdote no turno de Abias. E a minha esposa, ela era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E nós dois vivemos de uma forma justa diante de Deus, obedecendo os caminhos deles, sendo fiel em tudo que Deus nos dava para fazer. Mas nós não tínhamos filhos, porque Isabel era estéril. E um belo dia, eu estava exercendo o sacerdócio lá no templo. E eu fui lá para o templo, trabalhei, e conforme as coisas aconteceram, para que os sacerdotes entrassem no templo, fazer lá, cuidar da mesa dos pães, colocar o óleo no candelabro, acender o fogo, ou reavivar o fogo ali no altar de incenso, fazia-se um sorteio. E eu fui sorteado
para entrar naquele dia. Então eu entrei e as pessoas do lado de fora ficaram orando. E enquanto eu estava ali orando, fazendo o meu serviço, troquei os pães, dei uma reavivada no fogo que fica no candelabro, coloquei o óleo certinho, vi se estava tudo em ordem e fui para o altar de incenso. No altar de incenso, a gente pega a brasa lá do altar de sacrifícios que fica no pátio. Eu trouxe esse fogo para dentro e coloquei ali. O altar de incenso representa as nossas orações. O povo lá de fora ficava orando pelo sacerdote que entrava, porque era um serviço de santificação e era um serviço de muita honra que nós podíamos fazer. E enquanto eu estava ali mexendo com o altar de incenso, que é o altar de incenso, provavelmente deve saber, são as orações dos santos, e Deus, Ele, mais do que ouve as nossas orações, Ele cheira como é que o nosso coração está queimando diante dEle. Se o nosso coração está puro, rendido, entregue para Ele. E eu estava mexendo ali, e não é que eu levei um susto. De repente, apareceu um anjo. E eu fiquei muito nervoso. E assustado com que aquele anjo estava ali do meu lado, falando comigo. E o anjo, de repente, ele me chamou pelo nome. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu me assustei tanto com o anjo que ele falou isso. Se eu fiquei pensando, já sou de idade. Perguntei para o anjo, como é que eu vou saber isso? Se eu sou velho. E a minha esposa avançada de dias. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E eu fiquei mudo. Eu não consegui falar. Fiquei tão assustado. E eu me demorei ali no altar de incenso, pedindo misericórdia da parte de Deus. Mas eu não conseguia pronunciar uma palavra mais. E o povo lá fora estava esperando. E eles se admiravam tanto que eu estava demorando. E quando eu saí, eles perceberam. Eles perceberam que eu não conseguia falar. Eu só fiz alguns sinais. Eles se admiravam tanto comigo ali. E eles entenderam pelo meu semblante o que tinha acontecido ali. Eu tinha tido uma visão dos céus. E eu me expressava por acenos, mas permanecia mudo. Aí eu terminei os meus dias ali no meu trabalho, mudo, silencioso. O anjo tinha falado comigo e eu não respondi certo para ele. Eu duvidei no meu coração. Como é que poderia a Isabel e eu ter filhos? E passados os dias, então, quando eu fui para casa, a Isabel e eu nos encontramos e ela concebeu. E ela ficou 5 meses escondida. Ela ficou como que constrangida
já na idade dela, estar grávida. E assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. E aí no 6º mês, aconteceu algo muito interessante, conversando com o Lucas, né? O anjo Gabriel, que tinha me aparecido lá dentro do templo, ele foi enviado da parte de Deus para uma cidadezinha lá na Galileia, e uma cidade chamada Nazaré. Essa cidade, ela fica num penhasco assim, como um platô, e daí tem um penhasco do lado do Vale de Meguido. E ele foi enviado para Nazaré, para uma virgem, que era parente nossa. E ela era noiva de certo homem da casa de Davi, o nome dele era José. E a virgem se chamava Maria. E aí o anjo entrou e falou com ela. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu essa palavra e ficou muito perturbada, que nem eu, assustada. E ela ficou pensando, mas o que isso significa? Essa saudação. E o anjo disse para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Maria, tão jovenzinha que ela respondeu para o anjo de uma forma diferente. Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E aí o anjo se ausentou dela, foi embora. E naqueles dias, então, Maria tinha recebido uma dica do anjo. Ela pegou as suas coisas e foi visitar Isabel. E ela foi lá para a região montanhosa que nós morávamos, em uma cidade de Judá. E entrou na nossa casa, e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pequenos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera a nossos pais. Aí Maria, ela ficou conosco na nossa casa. Ela ficou conosco 6 meses, até o nascimento do nosso filho. Nosso filho que iríamos dar o nome de João. E aí, Isabel, ela cumpriu o seu tempo de dar à luz,
E ela teve um filho. E eu continuava mudo, 9 meses. E os nossos vizinhos e parentes, eles viram que o Senhor usara de grande misericórdia para com a Isabel, para comigo. E eles se alegraram junto conosco. E aí sucedeu que no 8º dia, o dia da circuncisão, eles queriam dar o meu nome para ele, Zacarias, ou Ananias, seu pai Zacarias. Aí Isabel falou o seguinte: De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Mas as pessoas disseram: não tem ninguém na tua família que tem esse nome. Como é que vai chamar ele de João? E aí me perguntaram, e aí eu comecei a acenar que para eles, e eu pedi uma tabuinha. Na época não tinha, era o nosso tablet na época, era um pedaço de tábua. E eu rabisquei em cima: João é o seu nome. E aí todos se admiraram. E imediatamente, quando eu escrevi João, eu pude voltar a falar. Depois de 9 meses. E a minha língua ficou desimpedida. E aí sucedeu que os nossos vizinhos todos ficaram admirados. Que coisa bacana que aconteceu com a família deles. E eles experimentaram uma alegria muito grande. E eles ficaram se perguntando na vizinhança: o que vai ser desse menino? O que vai ser desse menino João? E a mão do Senhor estava com o nosso filho, já desde pequeno. Vocês perceberam ali quando eu estava falando que Maria chegou e saudou Isabel. A Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Ficou tão cheia, envolvida com a presença de Deus. Houve como uma explosão do Espírito Santo. E a mesma coisa aconteceu comigo, quando pude falar de novo depois de 9 meses. Eu comecei a profetizar: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o nosso filho João, ele crescia, ele se fortalecia no Espírito. E João foi diferente, muito diferente. Ele, depois que ele cresceu, ele foi viver nos desertos, até o dia em que ele começou a pregar e a manifestar-se a Israel. E a história com Maria, ela continuou. Naqueles dias, foi publicado pelo imperador César Augusto um decreto, e convocando toda a população para que eles fossem fazer o recenseamento. E esse era o primeiro recenseamento que foi feito quando Quirino era o governador da Síria, que ficava ao norte de Israel. Então, todos, era o costume, então, iriam se alistar na sua cidade natal. E José e Maria, eles eram da linhagem de Davi, e eles precisavam, então, de Nazaré, que fica no norte de Israel, descer até Belém, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. E então José e Maria, eles saíram da Galileia, cidade de Nazaré, para a Judeia, e foram lá se alistar. Estando eles ainda em caminho,
Maria já estava na hora de ter o filho. E eles chegaram na cidade e não tinha lugar para eles. E ela teve de dar o seu filho, nasceu aonde os animais ficam. E ela enfaixou o seu bebê, e colocou ele numa manjedoura, ali onde é que os animais comiam. Nós dizemos hoje coxo, né? E colocou ele ali, porque não havia lugar nas hospedarias. E naquela região havia vários pastores. Isso Maria e José nos contaram, que viviam naqueles campos e cuidavam dos seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor, ele desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tão tomados de grande medo, que nem eu fiquei ali no templo. E eles ficaram admirados com o que estava acontecendo. Mas o anjo disse para os pastores: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isso servirá a vocês de sinais. Vocês encontrarão uma criança envolta em panos e deitada em manjedoura. E subitamente, e de repente, o céu se abriu, e junto com o anjo veio uma multidão da milícia celestial louvando a Deus. E todos diziam, repita assim comigo, você comigo: glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. E os anjos se ausentaram, os pastores se olharam e dizem: vamos até Belém? Vamos. E eles pegaram as suas coisas e foram ver. Eles foram apressadamente ver José e Maria e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram isso, contaram para todo Belém: vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? E as pessoas preocupadas com as suas coisas não perceberam o que estava acontecendo na cidade deles. E Maria era diferente. Ela guardava essas palavras que os anjos tinham dito. E como eles chegaram e contaram que eles tinham visto os céus se abrindo, e ela ficou meditando no coração que tudo isso seria. E os pastores, eles voltaram, todos felizes, alegres, glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. E nessa hora Lucas, ele ficou me olhando e escrevendo lá nos pergaminhos dele o que ele tinha ouvido da minha parte. E Lucas interrompeu a conversa e perguntou para mim: e aí, o que você aprendeu com tudo isso? Eu disse: primeiro, Deus é um Deus do impossível, seja na jovenzinha Maria, ou na Isabel, com a minha vida, não importa a idade. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz. Outra coisa que eu aprendi, Lucas, eu aprendi que quando Deus fala, eu preciso crer, eu não devo duvidar. Eu não quero ficar mais mudo. O seu louvor sempre deve estar em meus lábios. E a terceira coisa, Lucas, Deus é fiel às suas promessas. E em tudo que Ele diz, como disse o anjo Gabriel, Deus, não haverá impossíveis em nenhuma das promessas que Deus tem para nós. E a última coisa, Lucas, creia em Deus e sempre esteja disposto a fazer o que Ele diz, como Maria o fez. Amém? Eu queria convidar todos agora a nós cantarmos um cântico junto com a Melissa e com a Kimberly. E vamos ficar sentados mesmo como nós estamos, vamos ter um apoio aqui da... Isso.
Ok. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abre o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia. Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro verá a luz brilhar, aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Vamos nos colocar em pé. Amém? Por gentileza, vamos dar as mãos como família. As pessoas ao seu lado. Vamos orar juntos. Isso. Amém. Pai Celeste, muito obrigado. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado que nós temos experimentado do seu amor, da sua presença revelada em nós. Obrigado que o Senhor nos tem dado a vida eterna em Cristo Jesus. A sua graça e a sua verdade tem nos alcançado. Obrigado, Pai, que o Senhor nos livrou de perecer, de sermos subjugados pelas trevas. Obrigado que o seu amor veio ao nosso encontro e a sua palavra se cumpriu na história, se cumpriu na história da nossa vida, na nossa família. Nós bendizemos e engrandecemos o seu nome. E oramos, ó Pai, que é a boa notícia do nascimento de Jesus, da boa notícia que Jesus reina, da boa notícia que Ele governa sobre tudo e todos, seja proclamado em todos os lugares, e o Senhor nos use com ousadia e com coragem para falar do seu amor, e use o testemunho de cada um de nós para trazer paz e segurança, para trazer
o teu amor a cada uma das pessoas que o Senhor nos permite encontrar nesses dias. O teu nome seja exaltado, engrandecido pelo seu cuidado e o seu amor para conosco. Fortalece a cada casa, a cada lar. Oramos que a proteção do Senhor se manifeste e guarde cada lar. E a tua palavra cresça em nós de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem uma palavra de bênção para o seu irmão, para a sua irmã, nesses dias, já se preparando para o próximo ano. Domingo que vem nós estamos aqui às 19 horas para celebrar o Senhor. Abençoe seu irmão, sua irmã com a palavra de fé, e graça e paz. Deus abençoe a sua vida.